Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando então com o tema frações na matemática do sexto ano. Hoje nós vamos ver problemas com frações. Bom, vou apresentar aqui a maneira que é mais usual de se resolver problemas com frações, certo? Então, uma maneira para resolver problemas que envolvem frações é feita através dos seguintes passos. O primeiro passo é encontrar o valor de uma unidade da fração considerada, certo? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a fração que aparece no problema tem denominador 5, a gente vai tentar encontrar o valor que representa 1/5. Se, por exemplo, a fração que está envolvida no problema é uma fração com denominador 8, nós vamos tentar encontrar o valor de 1/8, que representa 1/8, tá, do total. E em seguida, a gente vai obter o valor correspondente da fração solicitada. Vamos ver agora com uns exemplos. Eu tenho aqui 5 exemplos de problemas que nós vamos apresentar aqui, tá? Aí vai ficar mais claro. A distância entre duas cidades é de 144 km. Um automóvel já percorreu os 3/4 dessa distância. Quantos quilômetros já foram percorridos? Então, o que eu quero saber é quanto ele já percorreu. Aqui eu tenho a fração que representa quanto ele já percorreu, né? Foi informado aqui que ele já percorreu 3/4 da distância total, que é de 144 km. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos ver aqui, ó, esse valor que foi dado, 144 km, é a distância total. Sempre a fração que representa um inteiro, no caso, ela vai ter o numerador e o denominador igual, certo? Então, nesse caso aqui, a fração que representa esses 144 km, a gente vai usar uma fração com o denominador igual ao da fração que foi dada aqui, tá? Que é 4, e o numerador igual, então, a esse denominador. Então, que fração é essa? 4/4. Essa é a fração que representa um inteiro, porque 4/4, se vocês verem, ela é uma fração aparente, né? O numerador é múltiplo do denominador e é a fração que representa exatamente o número 1, tá? Então, a distância total é representada pela fração que representa o número 1. Ou seja, nesse caso aqui, é a fração 4/4. Por quê? Porque a fração que foi dada aqui na informação do problema é 3/4. Então, eu tenho que usar uma fração que tenha o mesmo denominador. Tá? Então, como é a distância total, está ligado ao número inteiro 1, ao número 1. Qual é a fração que tem denominador 4, que representa um inteiro? É a fração 4/4. Se vocês dividirem 4 por 4, vai ser igual a 1, certo? Então, é a fração que representa a distância total, o inteiro. Então, esse 4/4 vai representar o quê? A distância de 144 km. É a distância total, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar uma unidade da fração aqui, né? Como aqui a fração é 4/4, tem um denominador 4, eu vou procurar saber quanto é 1/4, certo? Então, se eu quero saber 1/4 e eu tenho 4/4, para ter 1/4, eu vou dividir o 4/4 por 4. Ou seja, eu vou dividir a quantia, né, que ele representa, no caso, a distância entre as duas cidades, que é 144 km, a distância total, por 4, certo? Por que eu vou dividir por 4? Porque o numerador dessa fração aqui é 4, ok? E aí, para eu ter a fração com o numerador 1, então eu vou dividir por 4, pelo numerador aqui dessa fração, tá? Então, 144 divididos por 4, eu vou encontrar 36 quilômetros.
Vocês façam aí a divisão, 144 por 4, e vocês vão encontrar 36. Então, 36 quilômetros é exatamente 1/4 da distância total. Bom, o que está me pedindo no problema? Eu quero saber quantos quilômetros já foram percorridos. E o problema me diz que o automóvel já percorreu os 3/4 dessa distância. Eu já sei quanto equivale 1/4 da distância, vale 36 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero saber 3/4, eu vou pegar a fração e multiplicar por 3, certo? Aqui eu tenho 1/4. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter a fração 3/4, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a distância de 36 km, que equivale a 1/4, e vou multiplicar por 3 também. Aí eu vou ter o valor de 3/4, tá? Então eu vou fazer 36 vezes 3, certo? Porque aqui eu quero saber a fração 3/4. Eu sei 1/4, 36. Para saber 3/4, eu multiplico por 3, que o numerador aqui é 3. Então vamos calcular 36 vezes 3, se vocês fizerem as contas aí, vocês vão encontrar 108 quilômetros. Então 3/4 é o que o automóvel percorreu. Então, a pergunta, quantos quilômetros já foram percorridos? A resposta, já foram percorridos 108 quilômetros. Aqui está então um outro exemplo. Um aluno resolveu os 4/5 do número de questões de uma prova. Sabendo-se que resolveu 20 questões, qual é o número total de questões da prova? Então vamos ver aqui, vamos tentar representar com frações o que a gente tem, tá? Aqui diz que o aluno resolveu 4/5 do número de questões de uma prova. Esta fração é o total de questões que ele resolveu. E foi dito também que ele resolveu 20 questões. Então, se esses 4/5 é a fração que representa a quantidade de questões que ele resolveu, e foi dito que a quantidade de questões que ele resolveu é 20, então 4/5 vai estar representando 20 questões da prova, certo? Então, 4/5 representam 20 questões. Então, agora, qual é o próximo passo? É encontrar a fração que representa uma unidade, no caso da fração com denominador 5, né? Então, eu quero saber a fração 1/5, certo? Bom, como é que eu obtenho o 1/5 se eu sei o valor de 4/5? Eu vou pegar o 4/5 e vou dividir pelo numerador, por 4, ok? Se eu fizer essa divisão, eu vou ter a fração 1/5. Então, se 4/5 representa 20, eu vou dividir 20 por 4, certo? Então, eu vou ter o total de 5 questões. Então, 5 questões, no caso, são representadas pela fração 1/5, tá? Então, 1/5 de questões da prova é igual a 5 questões. O que eu estou procurando? Eu estou procurando saber qual é o número total de questões da prova. Então, aqui, ó, número total. O total, o todo, é representado por uma fração aparente que tem um numerador igual ao denominador, certo? Por quê? Porque é a fração que vai representar o número 1, tá? O inteiro. Então, o que eu vou fazer para saber o número total de questões da prova? Eu vou procurar a fração 5/5, certo? Porque é a fração que representa o todo, ok? Com o denominador das frações que a gente está considerando aqui, certo? Então, 5/5, se eu sei 1/5, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fração por 5, certo? Então, para saber quanto equivale 5/5, eu vou pegar 1/5, que vale 5 questões, e vou multiplicar por 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 5,
que vai dar 25 questões. Então, o número total de questões da prova é de 25 questões. Mais um exemplo. Um reservatório de água está cheio até os 4/7 da sua capacidade total. Faltam ainda 351 litros para encher o reservatório. Qual é a capacidade total desse reservatório? Então, aqui de novo eu quero saber a fração que representa o todo, certo? Então, vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Vamos ler de novo o problema e vamos ver o que a gente consegue aqui. Um reservatório de água está cheio até os 4/7, tá? Então, ele está cheio até 4/7. O valor que tem aqui, 351 litros, é o que falta para encher o reservatório. 4/7 é o que está cheio e 351 é o que falta. Então, para saber qual é a fração que está representando esses 351, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar todo o reservatório de água, tá? O todo. Então, qual a fração que eu vou utilizar? 7/7. E vou tirar o que já está cheio. O que já está cheio? 4/7. A fração que ficar é a fração que representa o que falta para encher o reservatório, tá? Então, a fração que falta para encher o reservatório é o inteiro, que nesse caso é representado pela fração 7/7, tá? Porque o denominador da fração que foi dada aqui é 7, ok? Menos 4/7, que é a fração que representa a parte cheia do reservatório, né? Então, eu vou ter 3/7. 3/7 é a fração que falta para encher, tá? Do reservatório. Por que eu calculei esta fração aqui? Porque este valor 351 é exatamente o que falta, né? Pelo que diz aqui no problema, para encher o reservatório. Então, esse 351 litros, ele representa 3/7 do total, certo? Então, 3/7 do total é 351 litros. Por isso que eu precisei calcular ele aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma unidade fracionária, tá? Da fração que tem o denominador 7. Então, eu preciso encontrar 1/7. Eu sei quanto é que é 3/7 da capacidade total, né? Que é 351 litros. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero 1/7, eu vou pegar a fração 3/7 e vou dividir pelo numerador, por 3, tá? Aí eu vou ter 1/7. E a mesma coisa, então, eu vou fazer com a quantia que o 3/7 representa, né? Então, eu vou pegar o 351 e eu vou dividir por 3 também, tá? Então, eu vou pegar e vou dividir 351 por 3 e eu vou encontrar 117. Façam aí as contas, tá? 351 divididos por 3 vai dar 117. Então, 117 litros é 1/7 da capacidade total do reservatório. O que eu quero saber? A capacidade total. Como é o todo, qual é a fração que vai representar esse todo com o denominador 7? É a fração 7/7, né? A gente utilizou ela aqui, né? Esta aqui é a fração que representa o todo com o denominador 7, tá? Observe que é sempre o numerador igual ao denominador, tá? Essa fração que representa o todo. Então, a capacidade total é representada pela fração 7/7. Como é que eu obtenho a fração 7/7 se eu tenho o valor de 1/7? Basta pegar a fração
e multiplicar por 7. Tá? Então, eu vou pegar um sétimo, multiplico por 7, eu tenho 7 sétimos. Quanto equivale um sétimo? 117 litros. Então, eu vou pegar 117 e vou multiplicar por 7. Ok? Que aí eu vou ter os 7 sétimos, que é a capacidade total do reservatório. Fazendo as contas aí, vocês vão encontrar 819 litros. Esta é a capacidade total do reservatório, tá? Então, tá aqui a resposta. A capacidade total do reservatório é de 819 litros. Mais um exemplo. No percurso entre duas cidades, um ciclista percorreu 1/4 e depois mais 3/8 dessa estrada. Faltam ainda 7.200 metros para chegar ao destino. Qual é a distância entre as cidades? Então, aqui de novo eu quero saber a fração que representa o todo, tá? Como é que eu vou resolver este problema? Vamos ver aqui o que nós temos, né? No percurso entre duas cidades, um ciclista percorreu 1/4 e depois mais 3/8 dessa estrada. E foi dado aqui o valor que representa o que falta para ele percorrer, certo? Aqui eu tenho as frações do que ele percorreu, tá? Ele percorreu 1/4 e depois mais 3/8. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é ver quanto é que ele já percorreu, certo? A distância que ele percorreu, a distância percorrida. O que ele fez? Ele percorreu 1/4 dessa distância e depois mais 3/8. Então, a distância percorrida vai ser a soma das duas frações. 1/4 mais 3/8. Ok? O que nós temos aqui? A adição de frações com denominadores diferentes. Então, a gente precisa encontrar o MMC dos denominadores. Lembrando, adição e subtração de frações eu só posso fazer com o mesmo denominador, tá? Então, por isso eu vou encontrar as frações equivalentes a essas, mas com o mesmo denominador, através do menor denominador comum que a gente encontra com o MMC, tá? O MMC de 4 e 8 vai dar 8, certo? Então, tá aqui as frações que são equivalentes a 1/4 e a 3/8, com o denominador 8, certo? Então, 8 divide por 4 vai dar 2, vezes 1 vai dar 2. Então, a fração 2/8. Mais 8 divide por 8 vai dar 1, vezes 3 vai dar 3. Então, a fração 3/8. Né? Aqui não houve alteração do numerador, porque o denominador comum é igual ao denominador da fração dada, né? Da fração original. Tá? Agora que os denominadores são iguais, eu posso fazer a conta. 2 mais 3 igual a 5. Então, essa fração aqui, que vai dar a distância percorrida, é 5/8. Certo? Essa é a fração da distância percorrida. O que está dando aqui no exemplo, tá? Com um número, 7.200 metros, é o que falta. Se ele percorreu 5/8, o que esses 7.200 metros vai representar? Vai representar a fração que falta para 5/8 chegar no inteiro, tá? Então, o que nós vamos fazer? Falta percorrer o quê? A distância total, que vai ser representada então pela fração 8/8, tá? Menos os 5/8 que ele já percorreu, certo? Por que aqui a fração é 8/8? Porque a distância total, a distância inteira, é representado, né, o número inteiro pela fração que tem o numerador igual ao denominador, né?
Então, 8 oitavos, tá? Então, eu vou fazer 8 oitavos menos os 5 oitavos, que é o que ele já percorreu. E eu vou ter a distância, tá? A fração que representa a distância que falta ele percorrer, tá? Então, aqui 8 menos 5 vai dar 3. 3 oitavos. Esse 3 oitavos é a fração que representa 7.200, certo? Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a unidade fracionária, tá? Então, a fração com o numerador 1 e o denominador que eu tenho aqui, que é 8, certo? Então, vamos encontrar quanto equivale 1 oitavo da distância entre as duas cidades, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho que 3 oitavos representa 7.200 metros, para eu chegar no 1 oitavo, eu vou pegar a fração, 3 oitavos, e vou dividir por 3, que é o numerador. Então, eu vou ter a fração 1 oitavo, né? E a mesma coisa eu vou fazer com o valor que o 3 oitavos representa, né? Que é 7.200. Então, eu vou pegar 7.200 e vou dividir por 3, tá? Fazendo a conta, 7.200 por 3, eu vou encontrar 2.400 metros, tá? Esta é o valor que vale 1 oitavo da distância total. O que eu vou fazer agora para descobrir a distância total é a fração 8 oitavos, né? Então, eu vou calcular a fração 8 oitavos. A distância total, então, vai ser 8 oitavos. É a fração com um numerador igual ao denominador, né? Sempre o total, o todo, é representado por esta fração, que o numerador é igual ao denominador, tá? 8 oitavos, porque o denominador aqui é 8, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 1 oitavo, para chegar na fração 8 oitavos, eu multiplico esta fração por 8. Então, o valor 2.400, eu vou multiplicar por 8 também, tá? Então, 2.400 vezes 8, se vocês fizerem as contas, vai dar 19.200. Então, aí está a resposta. A distância entre as cidades é de 19.200 metros. Vamos para o último exemplo. Então, uma senhora foi à feira e gastou em frutas 2/9 do que tinha na bolsa. Gastou depois 3/7 do resto em verduras e ainda sobraram 20 reais. Quantos reais ela tinha antes dessas compras? Então, vamos ler e vamos verificar o que está acontecendo, né? Nesse problema, e vamos tentar encontrar a resposta, tá? Uma senhora, então, foi à feira e gastou em frutas 2/9 do que tinha na bolsa, certo? Então, ela tinha uma quantia em dinheiro e ela gastou 2/9 dessa quantia, tá? E ficou com o resto. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Porque esse resto a gente vai utilizar depois no outro passo que a gente vai fazer, tá? Então, nós vamos ter que pegar o todo que ela tinha. Qual é o todo nesse caso? Se o que ela gastou primeiro foi 2/9, a gente vai pegar essa fração aqui, tá? A gente vai pegar, então, a fração que representa o inteiro com o denominador 9. Que fração é essa? É a fração que tem um numerador 9 também, tá? Então, a fração 9/9. Esta aqui é o que ela tinha antes das compras, tá? Bom, aí ela gastou 2/9 em frutas, tá? Então, a gente vai descontar aqui a fração 2/9. Isso aqui é o que ela gastou em frutas. Fazendo essa conta aqui de subtração, ó, os denominadores são iguais, então é só fazer a continha aqui em cima, né, com os numeradores. 9 menos 2, eu vou ter a fração
7/9. Esta aqui é a fração que restou depois que ela comprou as frutas, certo? Então, ela ficou com 7/9 do que ela tinha. Esse foi o resto. Vamos continuar lendo o problema, tá? Ela gastou depois, tá? Que ela comprou as frutas e ela ficou com 7/9. Ela gastou 3/7 desses 7/9, que foi o que restou, em verduras, ok? Então, vamos ver o que isso aí está me dizendo. Que ela gastou 3/7 do resto. Qual foi o resto? 7/9, foi o que a gente calculou antes, tá? Quando ela comprou as frutas, ela ficou com 7/9. Então, olha só, a gente então tem que calcular 3/7 de 7/9. Ó, 3/7 do resto, né? Que ficou depois que ela comprou as frutas, tá? E aí nós vamos ter a fração que representa quanto ela gastou em verduras, né? Então, o que é isso aqui? 3/7 de 7/9, isso aqui é uma fração de fração. Nós vimos isto aqui lá no vídeo sobre multiplicação de frações, tá? Que no caso, o D aqui, a gente entende ele como multiplicado por. Então, 3/7 de 7/9 a gente resolve multiplicando as frações, tá? Então, a gente vai multiplicar 3/7 por 7/9. E aí, a gente vai calcular 3/7 de 7/9, ok? Aqui a gente tem uma multiplicação de frações. Já vamos simplificar o que dá, né? Aqui eu tenho o numerador 3. Eu não consigo simplificar com 7, mas com 9 sim, porque os dois números dão para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 3, tá? Então, 3 por 3 vai dar 1. 9 divide por 3 vai dar 3, ok? Aqui eu tenho 1, não preciso mais me preocupar em simplificação com ele. Vamos para o próximo numerador. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 7 no denominador também, né? Então, eu posso dividir os dois números por 7. Então, 7 divide por 7 vai dar 1. E aqui 7 divide por 7 vai dar 1, ok? Não consigo mais simplificar mais nada, tá? Então, vou multiplicar o que ficou. 1 vezes 1 vai dar 1 no numerador. E 1 vezes 3 vai dar 3 no denominador. E eu vou ter a fração 1/3. 3/7 do que restou em verduras, né? 3/7 do resto em verduras. Então, esse 1/3 foi, no caso, a fração que representa o que ela gastou em verduras, tá? Esse 1/3 é em relação ao que ela tinha dentro da bolsa antes de fazer as compras, tá? Então, vamos ver qual é a fração que representa o que ficou na bolsa. A fração do que ficou na bolsa em relação ao que ela tinha antes de fazer as compras, tá? Bom, então a gente vai usar a fração para poder fazer essa conta aqui, 7/9, porque aqui já está descontado o que ela tinha gastado em frutas, né? Isso aqui, depois de comprar as frutas, ela ficou com 7/9, né? Observe que ela tinha saído, então, com a quantia total, né? Que era 9/9. A gente descontou 2/9, que ela tinha gastado em frutas, e ficou 7/9. Aí, eu vou ter que tirar também o total de 1/3, ok? Por quê? Porque esse 1/3 é o que ela gastou com verduras. E a fração que resultar desta conta vai ser a fração que representa, né, o que ficou dentro da bolsa dela depois dela ter feito as compras, ok?
Então, vamos ver aqui, ó. Os denominadores são diferentes. Para fazer conta de subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, eu vou ter que fazer o MMC aqui e reduzir ao menor denominador comum as duas frações. Nesse caso, o MMC vai ser 9, tá? E aí eu vou ter estas duas frações aqui, ok? 9 dividido por 9 dá 1, vezes 7 vai dar 7. Ou porque o denominador comum é igual ao denominador da fração original, o numerador não muda, né? Menos 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 3 nonos é a fração equivalente a 1/3, utilizado com o denominador 9, né? Agora que os denominadores são iguais, eu posso fazer a conta com os numeradores. 7 menos 3, 4. Então, eu vou ter a fração 4 nonos. 4 nonos é a fração da quantidade em reais que ela saiu de casa para comprar na feira e que ficou na bolsa, certo? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o que sobrou depois das compras, que são os 20 reais, certo? Então, os 4 nonos que eu encontrei aqui, que é o que ficou na bolsa, eles representam os 20 reais que sobraram das compras, né? Então, 4 nonos representa 20 reais. O que eu vou fazer agora? Vou procurar a fração unitária, tá? Com o numerador 1, utilizado com o denominador que eu tenho aqui, que é 9. Então, eu vou encontrar quanto é que é 1 nono da quantia total que ela tinha, tá? Então, para eu encontrar 1 nono, se eu tenho 4 nonos, eu vou dividir a fração por 4. E eu vou ter a fração 1 nono. Então, eu vou pegar os 20 reais, tá? Que é a quantia que representa 4 nonos do total, e vou dividir também por 4. 20 divide por 4 vai dar 5 reais. Tá? Isto é 1 nono da quantia que ela tinha antes de fazer as compras. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Se eu quero saber aqui quantos reais ela tinha antes das compras, eu quero saber o total, o todo, o inteiro. Então, isso é representado pela fração 9 nonos, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho o denominador 9, a fração que representa o todo é aquela que tem um numerador igual ao denominador, né? É a fração aparente que representa o número 1. Então, é a fração 9 nonos. Se eu tenho 1 nono, se eu sei o valor de 1 nono, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esta fração por 9. E então, eu vou multiplicar também os 5 reais por 9. Então, eu vou fazer 5 vezes 9, que vai dar 45 reais. E aí está a resposta. Ela tinha 45 reais antes das compras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste trabalho. Então, eu espero vocês para a próxima videoaula. E agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigado.